Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós temos esta alegria de estarmos aqui junto de vocês para celebrarmos essa Santa Missa dentro dessa oitava da festa do Sagrado Coração de Jesus, que de fato é uma festa muito importante porque a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos dá o conhecimento da humanidade de Cristo e, ao mesmo tempo, do seu amor, da sua misericórdia e do seu desígnio por cada um de nós e também por toda a história da nossa salvação. Então, nós podemos dizer que falar no coração de Jesus é como unirmos a vida de Cristo sobre a terra com a vida de cada ser humano, até a concretização de todo o projeto de Deus na história. Então, por isso que é importante nós mantermos sempre na igreja essa devoção, esse amor e essa meditação ao Sagrado Coração de Jesus. E hoje também nós aproveitamos para falar um pouco da vida de São Luís Gonzaga e também dessa passagem do Evangelho que nós acabamos de ler, segundo São Mateus, que é uma passagem muito importante para nós compreendermos essa questão do celibato, essa questão do amor ao reino dos céus, acima de qualquer interesse, de qualquer vínculo que nós possamos ter com esse mundo. Então, falando sobre São Luís Gonzaga, cuja festa nós celebramos hoje, então ele morreu muito jovem, como nós sabemos, e ele procurou consagrar a sua vida a Deus num extremo amor e uma dedicação não só ao Senhor Deus, Ele mesmo, mas também ao próximo. Por isso que nós podemos dizer, de certa forma, que São Luís Gonzaga é um exemplo de pureza e de total entrega nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus. Então imagine que as pessoas estavam doentes com doença contagiosa e esse jovem religioso, jesuíta, pôs-se a servir essas pessoas a ponto de contrair essa doença e depois veio a morrer. Então nós valorizamos tanto a nossa vida humana e a nossa vida física, material, natural, que a gente não concebe mais na mentalidade moderna esse tipo de caridade heróica, como é o caso de São Luís Gonzaga. Mas nós podemos usar desse exemplo e promover a devoção a São Luís Gonzaga, principalmente nessa época que as pessoas estão com essa expectativa da Jornada Mundial pela Juventude. Então eles deveriam pensar nesse modelo de jovem, um verdadeiro jovem católico, que se dedicou à vida religiosa, que procurou desenvolver o amor a Deus através de uma vida de extrema oração e também de uma radical penitência, e mantendo no seu coração esse desígnio, esse propósito de servir a Deus na verdadeira fé, na verdadeira igreja. Então você veja a diferença da juventude de hoje em dia e dos valores que se promovem hoje em dia na igreja, que são péssimos, e mesmo essas jornadas que eles fazem acabam sendo muito mais uma ocasião de pecado e de dissipação do que de verdadeiro encontro com Deus e de promoção dos valores católicos. Porque isso aí não passa de um grande evento que eles promovem para ganhar dinheiro e também para continuar a corrupção da juventude. É isso que nós encontramos hoje em dia. A completa corrupção dessa juventude. Agora, é interessante essa passagem do Evangelho de São Mateus, porque os saduceus, você sabe que eram pessoas daquela época,
era um ramo ali daquela comunidade religiosa que imaginava que a vida após a morte não era possível. Então, para discutir sobre isso, eles vieram até Jesus e perguntaram assim: olha, nós achamos que não tem sentido essa vida após a morte, porque se uma pessoa foi casada, vamos supor, um homem casou com a mulher, depois morreu aquele homem, a mulher veio e casou com outro, e assim ela ficou viúva 7 vezes e casou com 7 homens. Agora imagine que tem a vida após a morte. Com quem que vai viver essa mulher? Porque afinal de contas ela vai encontrar 7 maridos, ela não vai saber quem é o marido que vai estar com ela ali, né? Então fizeram isso em tom de zombaria, porque eles não imaginavam que fosse possível que uma pessoa pudesse viver após essa vida. Imagine. Então isso daí era um ramo muito, muito forte do judaísmo, e até hoje, para vocês verem, existem muitos judeus que pensam que essa interpretação está certa. E que Deus, ele simplesmente nos dá a oportunidade de viver só nessa vida. Depois você vai para o Sheol, que é como se fosse um lugar onde a pessoa fica dormindo. Por isso que tem muitos protestantes que pensam que nós vamos dormir depois da morte até o fim do mundo. É um sono que vai até o fim do mundo. E depois do fim do mundo eles acreditam na ressurreição. Mas esses judeus nem sequer isso. Agora imagine, Jesus facilmente respondeu e nos deu a possibilidade de entender de uma outra forma. Porque ele disse assim: vocês erram por falta de conhecer a Escritura e por falta de conhecer o poder de Deus. Porque na verdade, o que acontece? Depois dessa vida, nem eles vão se casar, nem elas vão se dar em casamento. Então, vamos já prestar atenção na maneira como ele está explicando isso. O homem se casa e a mulher é dada em casamento. Veja a diferença. Está vendo? Um está ativo, o outro é no verbo, no passivo. Ela é dada em casamento. Essa já é uma lógica que a gente já não tem mais. Hoje em dia a mulher que vem para se casar, a noiva, ela já é independente. A maioria das vezes ela já vive com o sujeito há muito tempo. E isso aqui já mostra a falta de noção da nossa mentalidade moderna. Por quê? Porque quem é o proprietário, isso não é culpa da moça não, é culpa dos pais. É culpa dos pais que não souberam educar. E a culpa também da falta do próprio pai, que não entende que a filha é propriedade do pai. E é o pai que dá a filha em casamento. Por isso que está bem claro ali no Evangelho. O pai entrega a filha em casamento. Antes disso, ele não entrega a filha a ninguém. E a responsabilidade do pai, se a filha engravidou, se a filha fez isso ou fez aquilo, porque a figura do pai de família está desaparecendo. E o processo que eles querem de destruir o ser humano, destruir a sociedade, é justamente esse, de destruir a possibilidade que exista um verdadeiro pai de família. Porque é a partir de um pai de família que você tem uma sociedade cristã. Se você não tem isso, não tem nada. Não é que eu desmerecendo as mulheres, mas as mulheres têm que ser governadas pelos homens. Isso aí foi feito desde o início. Desde o início do mundo, Deus fez desse jeito, não tem como fazer diferente. Isso é uma ordem. E elas, por sua vez, educam as crianças. Então, quer dizer, quando o homem é criança, é a mulher que manda. Quando ele é adulto, ele se torna a cabeça da mulher. No casamento, no caso. E a partir do momento em que você entende isso, aí você entende que o casamento tem uma função social. Não é uma coisa que é feita simplesmente pelas paixões. Eu gosto dessa pessoa. Não. Ele tem uma função, tem um organismo. E esse organismo ali precisa ser feito dentro da lógica de Deus. E por isso que Deus, então, ele abençoa o casamento. Mas ele abençoa o casamento dentro dessa lógica que é dada ali, desde o início do mundo, para que as pessoas
tenham as famílias e que essas famílias possam educar os filhos segundo aquilo que Deus pede. Porque isso é importante, mas isso é provisório. Então o que Jesus está mostrando para ele aqui, para esses que estavam discutindo com ele, é que o casamento é provisório e dura durante essa vida. Por isso que ele disse assim, depois da morte, nem eles vão se casar, nem elas vão se dar em casamento, porque eles serão como os anjos. Então essa leitura combina também com São Luís Gonzaga, porque a pureza dele era uma pureza como de um anjo. Uma pessoa que tinha uma pureza, uma visão muito, muito pura da sua vida, da sua vocação. Por isso que ele sempre guardou a virgindade e Deus quis que ele então fosse como um lírio de pureza no reino dos céus. Por isso que o levou tão jovem. Então nós estamos num tempo em que nós temos que promover esses valores e promover a virgindade e fazer com que as pessoas entendam que tudo que nós estamos fazendo nesse mundo é provisório. Nós estamos prestando um serviço a Deus e às outras pessoas por um tempo. Depois nossa vida é cobrada. Ali é a hora que a gente tem que prestar contas. Então por isso que Jesus falou desse jeito, que nós seremos como os anjos, porque no momento mesmo que a gente deixa esse corpo, a gente deixa todos os desejos. Né? Então todas as motivações que nós temos ali na nossa vida carnal, desaparecem completamente no momento da morte. Agora a pessoa vai casar para quê? Se ela não tem nem isso. Né? Agora, se você tem um vínculo de amizade, é uma coisa, mas vínculo de amizade não é casamento. Casamento é outra coisa. Vínculo de amizade a gente pode ter por qualquer pessoa, mas casamento é um compromisso para que aquela pessoa ali seja a única pessoa com a qual você vai ter uma relação carnal. E essa relação carnal, que a princípio tem uma motivação totalmente voltada para o desejo, ela é orientada para um objetivo, para um bem maior e para uma utilidade que serve para a vida da pessoa e também para a própria igreja. Então, guardemos esse exemplo bonito de São Luís Gonzaga, que nós estamos celebrando hoje. Guardemos também a memória do Sagrado Coração de Jesus, que é a fonte de vida e de amor que nós devemos manter sempre acesa na nossa alma. E façamos desse Evangelho também uma meditação importante para a nossa vida, não só nos dando a esperança da vida após a morte, mas também nos dando um exemplo de pureza, nos dando um incentivo para nós vivermos cada vez mais próximos da vida angelical, da vida que é aquela que Jesus nos propõe pelo mistério da sua encarnação. Amém.